Bom, a obra começa com o Prota dizendo certo para Su, e ele diz que Huang está trabalhando agora, e o Prota pergunta com o que ela quer brincar hoje, e ela diz que parece que o Prota ainda entende. Já no quarto, Su diz que hoje o bordel enganou o mestre e tirou o dinheiro dele, e ela chama o Prota de mestre e pede que, por favor, que ele poupe a humildade da família dela, e o Prota diz que não, e que não pode fazer isso, e o Prota diz que tem que a punir severamente. Então no quarto de Huang, ela escuta os gritos de Su, e ela se pergunta o que é esse ruído estranho, e então ela vai em direção ao barulho, e em pensamento ela diz que é melhor o Prota não estar jogando, pois ela está disposta a ajudar ele, e ela se pergunta se eles não vão dormir, e o que eles estão fazendo. Então ela coloca o ouvido na porta para escutar, e ela fica vermelha logo, e então ela volta rapidamente para o quarto dela, e ela chama o Prota de pequeno provocador, e que não vai funcionar se ele não for atingido, e ela diz para ela se mover por conta própria, e Huang só disse isso porque ela escutou o Prota dizendo para Su para ela não escutar, não se mover e apenas trabalhar, e a cabeça de Huang solta fumaça devido à vergonha, e Huang, irritada, joga o mouse e o teclado dela para cima, e ela diz que agora o cérebro dela está cheio de todo tipo de imagem estranha, e ela diz que tem que trabalhar de graça e que é tão irritante. Então horas depois, o Prota vai até ela e pergunta se ela já terminou de codificar o programa, e ela diz que sim, e que acabou de terminar, e Huang está com a cara bem acabada, e o Prota pergunta o porquê ela está assim, e o Prota diz que o programa não deve ser um problema para ela, e ela brava diz que da próxima vez que ela for trabalhar, ela diz para o Prota não ficar tão animado, e que isso está a matando, e ela diz que embora ela ajude o Prota a escrever um programa de instalação, ela diz que não importa o quão simples seja o painel de controle, e ela diz para o Prota que ele pode instalá-lo automaticamente com apenas 2 pessoas, e o Prota diz que ela trabalhou duro, e o Prota diz que a pequena Huang dele é tão trabalhadora, e Huang, vermelha e irritada, pergunta ao Prota quem que ele está chamando de pequena, e nessa hora Su aparece, e o Prota diz a Su que eles têm que revisar todas as lojas da Jinfun, e do lado de fora eles vão pegar a Shu para conversar, e lá dentro eles vão tirar todas as joias e vão instalar os nanorobôs, e Su diz que Mu e ela são suficientes para fazer isso, e que esse plano não deve ter vazamentos ou falhas, e o Prota dá um beijo no rosto dela, e diz que ele tem que voltar para Moldu de novo, e o Prota diz que tem que evitar que a família Xiang se aproveite deles com o envenenamento de Tao, e o Prota fala para a Pequena Alteza para eles irem. Então 3 horas depois, Xiao Di diz que eles estão olhando o script há muitos dias e que hoje eles vão fazer oficialmente, e ela manda eles usarem o traje deles, e nessa hora o Prota diz para Zou para ela esperar, e o Prota, enquanto tira a blusa dela, ela pergunta se isso é, e o Prota diz que o envenenamento de Tao não pode acontecer de novo com ela, e Zou agradece o Prota, e o Prota diz que ela está à beira de se tornar uma grande estrela de cinema, e que ela precisa estar vigilante em todas as situações, e o Prota, enquanto coloca aquela roupa de volta nela, ele diz que esse traje não deve ter problemas, e o Prota diz para ela ir em frente e executar, e o Prota diz que vai verificar o resto, e então o Prota encontra os pedaços de lâminas quebradas, e ele diz que as previsões deles estão certas, e que aquelas pequenas peças de faca são destinadas a arruinar a beleza da autora deles, e Gu diz ao Prota que eles nunca verificaram algum vazamento no filme anterior, e que o povo da família Xiang não está satisfeito com pequenos ganhos, e ele diz que eles têm que pensar em uma maneira de atrair os espiões, e o Prota diz que a família Xiang ainda não utilizou o item mais poderoso deles fora do país, e que ser acendida 2 vezes com a pessoa que gerencia isso só permitiria que mais inimigos se misturassem dentro do povo deles, e o Prota diz que eles não precisam de tantas preocupações, e que eles só precisam estar um pouco mais preparados e guardados, e o Prota diz que eles vão manter os espiões dentro, já que eles vão copiar o lote deles, e o Prota diz que eles vão adicionar mais peças, e ver como eles podem os copiar, e que se copiarem demais, não vai parecer que fizeram mais filmes, e Gu diz que se eles copiassem e precisassem de 2 filmes, o segundo filme só chegaria aos cinemas 2 anos depois, e Gu pergunta se o filme deles não estará quase terminando de filmar até então, e o Prota diz que é por isso que o objetivo principal deles é manter o horário habitual para terminar a filmagem e transmitir conforme agendado, e o Prota diz que o mais rápido que a base deles de vídeo pode ser usada é no próximo ano, e o Prota diz que planeja trazer o grupo de drama para Hong Kong para filmar algumas peças no palco, e ele diz que acredita que quanto mais rápido isso é filmado, mais rápido é tratado pela Pequena Alteza nas etapas posteriores, e o Prota diz para o chefe Gu que ele tem muito trabalho para fazer sozinho, e então o Prota diz que para essa viagem Gu irá com ele, e Gu diz que sem problemas, e ele pergunta ao Prota quando eles vão sair, e o Prota diz que eles vão amanhã. Então um dia depois, do outro lado, o irmão mais velho da família Xiang, Xiang Shangbei, e ele pergunta para que ele é útil, e se ele não pode mesmo fazer a pequena empresa da família baixar, e o quarto irmão da família Xiang, Xiang Yundong, e ele diz ao irmão dele que esse não é o problema deles, e ele diz que acha que eles fugiram
dinheiro para Hong Kong por medo depois do que Lei Yu fez, e ele pergunta se será que Bao será capaz de cobri-los em Hong Kong, e ele diz que lembra de quando Bao era pequeno, e ele gostou muito da segunda irmã deles, e ele diz para o irmão mais velho o porquê que eles não deixam a segunda irmã ir para Hong Kong para se divertir, e então eles ligam para a segunda irmã da família Chiang, e ela pergunta se ir para Hong Kong, e ela pergunta se eles querem que ela vai brincar com Bao, e ela pergunta se o cérebro deles ainda está na escola primária, e ela pergunta se não, e que não existe alguém chamado Wu Shen que é mais intrigante do que Bao e Jing Huilong, e ela fala que vai confiar neles mais uma vez, mas que se eles a enganarem de novo, ela diz para eles não a culparem se ela voltar a chutar eles. Então, ao mesmo tempo, em Hong Kong, o Prota e Bao estão juntos, e Bao diz que absolutamente, e que a direção na fabricação de filmes é muito mais profissionais do que qualquer diretor experiente que ele encontrou nos últimos anos. No entanto, é desanimador ver o declínio da indústria cinematográfica e televisiva de Hong Kong, na qual dificulta o crescimento, e ele diz que esperava ganhar algum dinheiro com o Prota, e que é um pouco vergonhoso, e o Prota diz que há tantas maneiras de ganhar dinheiro, e o Prota fala que embora eles não tenham trabalhado muito junto nesse filme, ele tem outros planos, e Bao fala para o Prota o dizer que tipo de projeto ele está na mente, e nessa hora, a segunda filha liga para Bao, e ela pergunta se ele não disse que depois do último filme deles, que ele não a contataria mais para nada relacionado ao filme, e ela pergunta se algo mudou recentemente, e ele diz que não, e ela diz que não vai dizer mais, e amanhã ela vai ver que coisas novas ele tem para ela, e Bao diz para o Prota que isso é um pouco engraçado, e ele diz que teme que vai ter que atrasar as filmagens, e o Prota pergunta se essa pessoa é a segunda filha da família Chiang, e Bao tem uma lembrança da segunda filha dizendo para parar com isso, e que ela vai queimar todos eles, e Bao diz que desde que ele era jovem, ela foi a perdição da existência dele, e o Prota em pensamento diz que então ele não pode evitar o que deve acontecer, já que a família Chiang é tão determinada, e o Prota se pergunta o porquê de não encontrar a pessoa que se opôs abertamente a eles, e o Prota pensa que pelo menos é melhor do que lidar com aqueles que planejam por trás da cena, e que essa também é a razão exata pela qual ele queria ir para Hong Kong para filmar, e o Bao pergunta ao Prota o porquê que ele não pausa as filmagens por alguns dias, e retoma quando ele lidar com ela, e o Prota diz a ele que eles têm que se adaptar à situação em função, e que há algumas coisas que eles não podem evitar, e Bao diz que isso é verdade, e que evitá-la deliberadamente só daria a ela um motivo mais forte para causar problemas, e ele diz que amanhã eles vão dar um passo de cada vez. No dia seguinte, a segunda filha da família Chiang está ali, e ela diz a Bao que não o vê há alguns anos, e ela diz que parece que ele ganhou um pouco de masculinidade, e que nada mal, e ela fala que ele tem um peitoral, e o manda tirar a roupa, e a deixar dar uma olhada, e enquanto isso, Xiao Yi se pergunta em pensamento se essa é a segunda irmã da família Chiang, e que ela e Bao são como os irmãos e irmãs, e ela pensa que não parecem que vão causar nenhum problema, e nessa hora, o diretor diz para todos terem foco, e que eles vão refazer essa cena, e Xiao Yi diz em pensamento que não estava prestando atenção, e a segunda filha da família Chiang vai até ela, e diz que perder o foco tão facilmente não é bom, e ela pergunta se Xiao Yi é realmente uma atora profissional, e então ela começa a passar a mão no corpo de Xiao Yi, enquanto diz que a deixa verificar e dar uma olhada no que é falso, e Xiao Yi diz para a senhorita Chiang que ela, e Chiang para, e diz que parece que o corpo dela é real, mas a rua inteira está cheia de tantos personagens secundários inúteis, e ela pergunta se Xiao Yi pode realmente agir bem, e ela diz a Bao que esse pequeno drama que o Prota está fazendo não parece estar bem, e o Prota diz a Chiang que a atora deles apenas perdeu um pouco de foco, e o Prota pergunta se será que é realmente um grande negócio, e ela pergunta se esse é o filme que quer competir com o filme que a família dela está fazendo, e se o Prota está confiando em atores de todo o conjunto que perde o foco facilmente, e ela segura a roupa de Xiao Yi, e diz que esses trajes, e depois ela fala que não para criticar, e pergunta se filma episódio por episódio em Hong Kong, e ela pergunta se o Prota acha que ainda está na década de 80 ou 90, e Bao pergunta se a estufa interior é realmente tão intolerável para ela, e o Prota diz para Bao para não se preocupar, e que para pessoas como ela que estão dispostas a dar sugestões, o Prota diz que acha que eles podem se beneficiar disso, e o Prota fala que não foi ali filmar sem preparar nada, e o Prota diz para a Pequena Alteza que deixa a segunda irmã da família Chiang operar algumas coisas, e o Prota diz que na verdade eles nem precisam de fantasia, e que ali tem tela verde, e eles podem produzir o resultado que quiserem, e o Prota diz à segunda irmã que dê uma olhada, e que seja o estilo chinês ou Hollywood, ou mesmo árabe, tudo é possível ali, e ela diz que parece que o Prota está usando tecnologia para processar aquilo, mas qualquer produção confiando na tecnologia não terá nenhum valor artístico, e ela pergunta se certo, e ela fala que vai deixar isso de lado por agora, e ela pergunta que tal ela dar uma olhada no que o Prota está filmando, e se é o inimigo que invade a capital, e a princesa se torna prisioneira, e ela diz que não, e pergunta se é uma princesa que está prestes a
ser capturado com roupas tão limpas, cabelo e maquiagem impecável. E Xiaoji diz que ela e o Prota diz para Xiaoyi não se preocupar e que a segunda irmã Xiang está apenas ensinando alguns detalhes. E o Prota fala para eles ouvirem e Xiang diz que certo e que já que o Prota está disposto a ouvir, ela diz que vai o ensinar e ela começa a queimar o roteiro e ela o joga fora em chamas e então ela se bagunça e se suja um pouco e diz que esse deveria ser a expressão quando ela estivesse escapando, mas quando ela for capturada e pisoteada pelos soldados inimigos, ela deveria ter uma expressão diferente. E o Prota aplaude e diz que parece que a segunda irmã é realmente profissional e ele diz que está impressionado e Xiang pergunta se o Prota realmente está impressionado e que se o Prota diz isso, ela manda o Prota escrever o comunicado de empresa assim: Xiang Xianan atravessa o Pacífico para ensinar a atuação e que o diretor recém-formado Shen admite seus defeitos e ela diz que depois de escrito é só divulgar e todos os cenários se chocam e ela diz para Bao que seja ele ou o Prota, brincar com eles é muito chato e ela diz que vai dar certo por ali e que espera que amanhã seja mais divertido e Bao diz para o Prota que isso não pode ser e ele pergunta se o Prota está deixando a senhorita Nan enviar esse artigo e ele fala para o Prota esperar por ele e que ele vai implorar para ela não divulgar e o Prota diz para ele que primeiro eles devem apagar o fogo, pois a segunda irmã Xiang causou tantos problemas por um bom tempo e o Prota pergunta se não é só para a imprensa esse comunicado e o Prota diz que apenas deixe ela divulgar e Bao pergunta se isso não impactará o novo filme do Prota quando for lançado e o Prota diz que enquanto o drama ainda não for transmitido, ter mais pessoas criticando realistamente não causará problemas e eles apenas estão jogando fora a dignidade e o Prota fala que manter isso como principal tópico de discussões não é necessariamente uma coisa ruim e ele fala que é a segunda irmã da família Xiang e que os problemas dela são maiores do que os deles e o Prota em pensamento diz que quando ele estava preso naquele ciclo interminável de 1000 anos, ele a conheceu com a palma da mão, mas com as falhas da estratégia dela, o Prota pensa que lidar com ela não era uma tarefa de um dia e por isso o Prota não agiu e agora que a roda do destino começou a girar, ele não precisa se preocupar tanto. Então depois de outro dia, a filmagem da cena onde a princesa é humilhada está completa e Xiang pergunta se o Prota realmente fez o que ela disse e o Prota diz que é claro que ele tem que apreciar as boas informações e o Prota pergunta a ela se ela tem mais alguma dica e ela em pensamento diz que ontem ela usou o comunicado da imprensa para humilhar o Prota, mas o Prota não disse nada e ela se pergunta se o Prota é realmente melhor que Bao e Jing Huilong e ela se pergunta o porquê que ela acha que o Prota é ainda mais obediente que eles e então ela pensa que vai testar o Prota de novo e ela vai até Xiaoyi e diz ao Prota que para colocar aquela de forma realista, ela diz que acha que essa parte do filme não tem arte suficiente e o enredo não combina com a história e ela diz para deixar editar e que ela vai organizar um enredo mais adequado e o Prota pensa que se já na atuação ou na direção, alguém da família Xiang como ela com amplos recursos em cinema e TV é de primeira linha. No entanto, a falha dela é que uma vez que ela se envolve em uma peça, é difícil para ela se afastar e o Prota se pergunta o que ela está fazendo e então Xiang pega uma espada e ela ataca um homem no cenário, enquanto fala que para uma princesa ser humilhada, tanto a família quanto o país a desprezava e ela pergunta como que ela poderia não se vingar e ela diz que depois que se vingar, com a princesa tão quebrada, com base nas visões da época, a única coisa que ela pode fazer seria, e nessa hora Xiaoyi dá um grito e Bao diz que Xiang está naquele estado de novo e ele diz que eles precisam a superar e o Prota sério se pergunta em pensamento se depois que ela esfaquear outro ator, se ela vai se esfaquear e o Prota pensa que se ela continuar causando problemas assim, algo vai acontecer e o Prota pensa que não pode mais ficar passivo e que ele tem que intervir, então o Prota manda o sistema reiniciar e assim o tempo voltou para aquele momento exato e na hora que Xiang estava falando e se aproximando de Xiaoyi, o Prota pega pelo braço e puxa para perto e o Prota diz que para o plano dela, ele acha que é melhor eles irem para um lugar diferente para conversar um pouco mais sobre isso e ela vermelha diz que o Prota. Então no quinto andar, no escritório do Prota, ele diz que não tem mais ninguém ali e que agora que eles estão sozinhos, o Prota diz que ela pode compartilhar as ideias dela com ele e o Prota diz que ela veio para Hong Kong para brincar e o Prota diz que já que ela quer jogar, ele vai brincar com algo divertido com ela e ela diz que não agiu como se ele não a conhecesse bem ou entendesse as preferências dela e o Prota diz que a conhece bem e talvez até melhor do que ela se conhece e o Prota pergunta se ela está disposta a ouvir um resumo do passado dela e ela fala para o Prota falar e deixar ouvir os rumores e o Prota diz que a segunda irmã Xiang é abençoada por ser uma gênia e quando ela estava na terceira série, ela tentou o exame de promoção do ensino médio e foi a artilheira da cidade e foi chamada de uma gênia única na vida e quando ela tinha 16 anos, ela entrou na Universidade de Pequim e aos 19 anos, ela entrou em Cambridge e aos 23, ela queria ser cientista e se preparava para fazer doutorado, mas como o pai dela, que é o diretor, ficou doente, ela foi puxada de volta para o país e teve que ajudar a realizar os filmes da família e a
segunda irmã Xiang alguém capaz de atuar e dirigir, mesmo ela não achou que o filme que filmou seria popular e até ganhou o prêmio Palma de Ouro, fazendo ela se tornar a recém-chegada mais quente dentro desse círculo. E a partir daí, se estivesse deitada agindo como um cadáver ou filmando aleatoriamente uma pedra na estrada, a mídia da indústria se vangloriava dela, dizendo que ela filmou ou agiu bem. E Xiang diz que o Prota pode encontrar essa informação antiga nas ruas e online, e ela pergunta se há necessidade de recapitular isso, e o Prota diz para ela não se apressar. E o que ele acabou de dizer foi apenas a ideia principal de transformação dela, porque a partir de então, ela pode resistir instintivamente à indústria do cinema e da TV, e ela está completamente desapontada com a linha de trabalho, e mudou os interesses para perseguir emoções, e por não ter uma queda por ele para experimentar com o secretário na época, ela começou a ficar louca, mas o secretário não conseguiu lidar com isso, e não conseguiu se levantar por causa disso, e alguém tão bonito como ela estava disposta a desistir da virgindade, e ainda não teve nenhuma reação, e essa situação impactou diretamente a quantidade de dopamina que ela sentiu, e agora é difícil para ela experimentar excitação ou felicidade, e o Prota pergunta se essa informação pode ser encontrada na internet, e ela fica em silêncio, e o Prota diz que depois de um ano passar inconscientemente, depois de ser apresentada por um operador de cassino, ela começou a jogar quando entrou com 130 mil e saiu com 7 milhões, e todos os sucessos dela dependeram da família, mas o jogo foi a primeira vez que ela soube como é ganhar dinheiro sozinha, e foi capaz de sentir a produção de dopamina novamente, e ao mesmo tempo, ela pensou erradamente que era a melhor jogadora do mundo, e quando ela viajou para os maiores cassinos do mundo, em meio ano, ela ganhou 30 bilhões, e foi famosa, mas algo tão bom não duraria muito, e depois de meio ano, a sorte dela no jogo acabou, e ela perdeu 100 bilhões, e o ancião Xiang teve que vender metade dos bens da família dela para nivelar a dívida global da segunda irmã, e a partir de então, ela ficou presa na vila na América do Norte, e o Prota pergunta se o que ele disse há algo errado, e ela disse que parece que o Prota veio preparado, e ela pergunta se o Prota realmente achou que ter essas informações antigas a fazia pedir desculpa pelas notícias de ontem, e o Prota diz que sabe que ela está entediada de estar presa, e veio para Hong Kong para ajudar a família e encontrar alguma diversão, e o Prota diz que só espera que a diversão que ela procura não envolva mexer com a empresa dele, e o Prota diz que vai brincar com ela, e ela pergunta se o Prota e o que o Prota pode fazer por alguém que é tão delicada quanto o vidro, e o Prota pega uma pistola e diz que se ela quer algo emocionante, então eles vão jogar o mais emocionante, e o Prota diz roleta russa, e então o Prota entrega a pistola para ela, e ela pergunta se o mais emocionante, e ela fala que parece que vai ter que deixar de estragar o filme daquela menina, e ela pergunta se o Prota está falando sério, e ela diz que eles têm 50% de chance de levar um tiro, e ela diz que duvida que o Prota arriscaria a vida dele para brincar com ela, e ela diz que ela não arriscaria perder a vida dela, e então ela aposta que há 100% de chance da arma do Prota estar vazia, e o Prota diz que ela vê através dele, e que parece que ele perdeu completamente para ela, e o Prota fingindo estar desapontado, diz que não consegue dirigir filmes bem, e nem consegue pregar peça nela, e que o filme dele seria constantemente esmagado pelo filme dela, e é uma perda completamente para o investimento dele, e o Prota diz que como perdedor, ele será excluído pela família Lee, e ao mesmo tempo, Ding Huilong definitivamente aproveitaria essa oportunidade para tirar a vida dele, e o Prota enquanto sobe na janela, diz que em vez de ser tão humilhado, o porquê que ele não, e chega em pensamento se pergunta se o Prota tem coração de vidro, e se ele quer pular pela janela e se eliminar, e ela pensa que só estava ali para brincar, mas ela não pode ser responsável pela morte de alguém, caso contrário, o avô dela, e ela correndo até o Prota, grita para o Prota que se ele tem algo a dizer, apenas fale e não pense nisso, e o Prota pega pela mão e diz que não é que ele não tenha pensado nisso, e que agora mesmo ele realmente quer morrer, e o Prota abraça e se vira para a janela, e então ele se joga com ela e diz para ela apenas o deixar ambos morrerem junto, e ela enquanto cai com o Prota, se pergunta o que, e se o Prota está arrastando com ele, e ela se pergunta se está prestes a morrer, e ela grita que ela não, e enquanto isso, a Pequena Alteza diz que o programa para esse tipo de rede de almofada de borracha forte demora 2 minutos para terminar, e o Lyod está exatamente onde deve estar, e ela diz que o bastardo do Prota está mesmo brincando com a segunda irmã assim, e ela diz que isso é insano, mas é divertido, então na hora que o Prota e Xiang ia cair no chão, a almofada se abre, e eles caem em segurança nela, e então o Xiang pergunta se ela não está morta, e o Prota diz que pode dizer que ela não fez xixi, mas está muito molhada, e o Prota pergunta que tal ela ir trocar a calça, então ela se levanta, e o Prota pergunta novamente se ela quer trocar de roupa primeiro, e ela fica irritada, e Bao diz que o jeito que Xiang olhou para o Prota é realmente perigoso, e ele diz que sempre que ela olhava para alguém assim, tudo que eles faziam se tornava desastre, e ele fala para o Prota que o Prota brincou demais agora, e o Prota fala para ele não se preocupar, e ele fala que pode lidar com a situação com ela, e o Prota fala que hoje Bao tem que trabalhar horas extras com ele, e impulsar a pós-produção do primeiro episódio, e que eles têm que levar as amostras de volta
volta para Pequim o mais rápido possível. Já em outro dia, o Prota diz à terceira senhora que aquela é uma amostra do primeiro episódio do novo filme deles, e o Prota pede para ela dar uma olhada. E o Prota em pensamento se pergunta se a terceira senhora parece um pouco doente, ou se ele está pensando muito nisso, e ela diz que a qualidade é como de um filme, e ela diz que amanhã ela dará essa amostra ao pessoal relevante e acompanhará as outras estações de televisão, e ela fala que não deve ser um problema, e o Prota diz que entendeu, e pede que por favor que ela beba um chá. Então ela começa a tossir enquanto ela bebe o chá, e o Prota em pensamento se pergunta se ela está com dificuldade para comer o bebê, e ela enquanto coloca o chá na mesa, ela fala que Urong e ela se conectaram muito bem, e os processos estão em grande parte concluídos, e ela fala que garantir que o Prota termine de filmar esse drama é suficiente, e ela fala que tem muitas coisas para fazer, e que então ela vai se despedir agora, e o Prota segura e diz para ela tomar cuidado, e pede para ela se sentar, e ela diz que só acha que trabalhou um pouco mais, e que só está um pouco cansada, e o Prota diz que nos últimos minutos ele viu que ela tinha dificuldade para beber e engolir, tosse ao beber água e que a caminhada estava instável, e o Prota pergunta se pode perguntar se ela tem problemas menstruais, e se sente náuseas constantemente, e ela espantada diz que acha que tem todos os sintomas que o Prota disse, e o Prota pergunta se então se ela tem algum problema de lactação, e ela pergunta como que o Prota sabia, e o Prota diz a ela que ela está doente e que tem que ir ao hospital para fazer um exame, e o Prota diz que ir para hospitais fora do país seria melhor, e que nesse estágio se alguém nacionalizar o fato que ela está doente, muito dos investimentos dele serão desperdiçados, e então o Prota liga para Zaozi e pede para ela o ajudar a entrar em contato com o hospital universitário de Dongji, pois ele tem uma amiga que precisa ser tratada, e ela diz que se o Prota quiser o médico-chefe, o mais rápido que ela conseguirá vai ser em 2 dias, e ela diz que o Prota sabe, e o Prota fala que então falta 2 dias, e que até lá, então depois de 2 dias, o Prota está com o médico, e o médico diz que sugere que o Prota faça a operação o mais rápido possível, e que houve radiação excessiva no tumor do crânio dela, e o Prota vai até ela, e pergunta se ela tem histórico médico familiar, ou fez radioterapia craniana no último ano, e ela fala que a família dela não tem nenhum histórico médico relacionado a isso, e ela diz que não fez nenhum tratamento antes, e que a única coisa que ela fez foi uma cirurgia dentária há 6 meses, e que naquela época havia muitos check-ups, e o Prota pergunta se ela pode contar mais, e ela diz que na verdade é um pouco difícil de abrir a boca, e o Prota diz que isso pode ser muito importante, e o Prota diz que espera que ela possa contar tudo o que ela sabe, e ela diz que uma vez ela jogou um pouco demais em Wenzhou, e não sabia de onde o mordomo tirou confiança para aproveitar a situação, e por volta do meio-dia ela diz que foi assediada por ele até acordar e perceber que algo aconteceu, e ela diz que foi tão louca que cortou as bolas dele, mas ele ainda é homem, e ele ainda tinha alguma energia e quebrou um dos dentes dela, e o Prota diz que entende e que vai enviar o relatório que o dentista deu na hora, e ela diz que claro, e então o Prota enquanto olha a ficha no celular, ele diz doutora Fang Jingyu, e o Prota pensa que esse nome parece familiar, ele diz que o deixe pensar, e ela diz para o Prota que a deixa dizer algo, e ela diz que essa cirurgia é enorme, e mesmo que seja feita pelo Hospital Universitário de Dongji, e que ninguém pode garantir que será 100% bem sucedida, e ela diz que se a hora realmente chegar, ela diz que não quer ter nenhum arrependimento, e que se a cirurgia falhar, ela diz que espera que o Prota possa cuidar do marido dela para ela, e que o Prota conhece o nível de inteligência dele, e que sem ela, ele não seria capaz de lidar com tudo isso, e que a família, o Oriente Médio, o novo filme e os filmes de TV, e assim por diante, e que se ele estiver ali, ele não será capaz de distinguir todos, e ela diz que ajudá-lo será ajudar a si mesmo, e o Prota pergunta se ela está investindo nisso, e ela diz que mesmo que seja um pouco abaixo da média, ele ainda é muito fofo, e por outro lado, ela diz que só pode dizer que há muitas poucas mulheres que invejariam a força do Prota, e ela diz que mesmo que ela não possa evitar isso, ela diz que pode estar com um pouco de inveja, mas que quer realmente todos eles. Então um tempo depois, o Prota diz que não importa o que acontecer, e que ele espera que a operação dela seja bem sucedida, e o Prota diz que também, ele finalmente se lembrou daquela dentista, e que ela foi a melhor amiga de Urong durante os estudos, e ela pergunta o que isso significa, e o Prota diz que a mais renomada beleza Fang, que sempre foi ofuscada por Urong desde que era jovem, e ela nunca aceitou isso totalmente, e quando Urong descobriu as coisas que Fang escondeu nas costas, os dois caíram completamente, e o Prota disse que só porque ela queria encontrar algo em que Urong confiava, e Fang sempre ajudou a segunda senhora da família Liu dela a fazer as coisas, e em outras palavras, o Prota diz que acha que essa situação não é tão simples, e ele fala que vai garantir que a verdade venha à tona. Então, depois de 2 dias, Zaozi fala para o Prota que o médico-chefe é o melhor cirurgião deles ali, e ela diz que a amiga do Prota tem tido muita sorte até agora, e ela diz que acredita que a operação será bem sucedida, e o celular do Prota começa a tocar, e o Prota pede com licença a Zaozi, e ele diz que tem que atender essa ligação, e o Prota atende e pergunta a Urong o que aconteceu, e ela diz que viu as mensagens que o Prota enviou, e que nos últimos 2 dias, ela pergunta se o Prota foi ver Fang, e ela diz que o Prota pode perseguir qualquer outra mulher nesse mundo, mas absolutamente
absolutamente não ela, e ela diz que não vai permitir que o Prota a veja. Opa! Bom, chegamos a mais um final de vídeo, e se gostaram, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário. E se você estiver pelo celular, peço que use a nova função que tem para celular de hypar o vídeo. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, e até o próximo vídeo.